Meus irmãos, quanta misericórdia do nosso Pai Celestial, o nosso Criador, para conosco, permitindo em mais uma tarde de domingo estar juntos, comungando ao pé do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto espera de nós alguma melhora. Nessa reflexão, Alexandre e eu estamos desejando a todos uma boa estadia conosco, que possamos então tentar adaptar o nosso coração nessa terra tão turbulenta que garante para nós o nosso crescimento espiritual. A nossa inadaptação é que faz com que a gente fique fora da realidade cristã. E para isso estamos aqui mais uma vez, querendo adaptar o nosso coração e as nossas intenções dentro dos ensinamentos do Cristo, para que possamos dar um passo à frente na nossa iniciada evolução espiritual. O difícil para nós é porque ainda nós não sabemos ter sem reter. E isso é importante numa tarde como essa, raciocinar sobre isso, que tudo que nós temos até agora vem de Deus, vem para que nós possamos distribuir. Então nós não podemos reter só para nós, que nós possamos então olhar todos com a lente da compreensão, para que cresçamos um tanto mais junto com todos, que possamos então nessa tarde ser garantido por esse estudo, mas também garantir os nossos passos vindouros que ainda estão para vir. E diante da luta que nós estamos, nós vamos crescer com certeza com os atos renovados. Muito bom. Olá a todos. Espero que estejam todos bem. Gostaria mais uma vez de agradecer essa benção que é esse estudo que nós podemos aqui estar juntos compartilhando com vocês. Para mim, isso é muito importante porque a cada dia eu percebo que eu vou aprendendo um pouquinho mais. E isso é bom porque nós vamos pegando essa teoria que nós já vamos conseguindo assimilar e buscando colocar na prática. E se nós formos observar o ontem de nós vamos observar que o hoje nós aprendemos muita coisa. A gente deixou muitas bobagens para trás e estamos caminhando para uma maior fraternidade entre irmãos de verdade, porque aí vem essa compreensão de irmandade, a partir do momento que o Evangelho vai tocando aqui. Como Cristo, quando ali, de berço ainda, no colo de Simeão, vai e toca o seu coração, ele diz assim: eu transformarei o coração dos seres humanos. Eu vou aqui, em breve, trazer todo o meu Evangelho, trazer todo o meu amor. E a partir do momento que este amor tocar aqui, de todos os seres, e então ele será compartilhado por todas as nações. E é por isso que nós insistimos sempre com essas lições do Evangelho, essa luz que vem iluminar o ser espiritual, que todos nós o somos. E hoje nós vamos começar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um dos capítulos principais do Evangelho porque vem falar do principal dogma da doutrina espírita, que é a reencarnação, o nascer de novo. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: que dizem os seres humanos quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: e vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então Cristo aqui vem dizer para Simão e para os outros que estavam juntos, que quem revelou
que aquele que estava ali era o Cristo, não foi exatamente todo o conhecimento que Simão tinha desde quando ele conheceu Jesus até então, mas a espiritualidade que foi ali revelou a natureza de Jesus. Jesus, o Cristo, Filho de Deus, no sentido de o filho mais velho. Por isso que ele é sempre colocado como o Filho de Deus. Mas se nós formos buscar a natureza do Cristo, ali nós vamos ter então o que nós estamos procurando, o dogma da reencarnação. O Cristo nós conhecemos ele há 2000 anos atrás, mas o que nós conhecemos foi apenas uma passagem, foi apenas uma exemplificação, alguns ensinamentos. O Cristo só tem como nós sabermos da sua natureza a partir dessa simples frase que Simão disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí então a doutrina espírita nos fala que um espírito crístico é um espírito que já atingiu a sua angelitude. E aí então, por mais que os judeus tentassem trazer a natureza do Cristo e dizer assim, não, é o Elias, ou é algum dos profetas, ou talvez até mesmo Jeremias, eles não iriam conseguir como Simão conseguiu. Mas pelo menos já era uma coisa boa. Os judeus já tinham uma ideia, sim, da reencarnação, mas com o nome de ressurreição. O que eles acreditavam, e tem até essa crença nos tempos atuais, os faraós, eles acreditavam que o próprio corpo voltaria à vida. Então é por isso que eles ali conservavam o corpo, principalmente dos reis, daqueles faraós da época lá do Egito. Mas então a doutrina espírita vem nos explicar, e por mais que reis e rainhas tentaram tirar todas as referências da reencarnação ali das Escrituras, eles deixaram a mais importante. Nós vamos encontrar no Novo Testamento uma passagem na qual, antes do anjo aparecer para Maria, vem o anjo e aparece ali para o marido de Isabel, Zacarias. Isabel sendo prima de Maria, 6 meses antes da concepção de Jesus. E então o anjo diz para Zacarias que eles teriam um filho, e ele teria o espírito de Elias, o espírito e poder de Elias. E aí então, todos depois deste momento, viram então ali João Batista crescer. João Batista então se tornar homem. E ali então se mostrou um novo corpo, aparentemente um novo ser. De certa forma ali tinha um novo corpo, mas com o mesmo espírito daquele que lá atrás, há 850 anos atrás, estava no personagem de Elias. E ali então, depois, os discípulos chegam a Cristo e perguntam assim, mas não está escrito que Elias deveria vir antes? E aí então Cristo diz assim, é verdade, está escrito, porém ele veio sim. Mas não o reconheceram e fizeram tudo o que queriam com ele. Ele falava então de João Batista. E é muito interessante quando nós vamos buscar ali no Livro dos Espíritos, nós vamos, eu não me lembro exatamente em qual item, mas quem está acostumado a ler o Livro dos Espíritos vai achar uma passagem que diz assim, que o espírito ele imprime no corpo físico a sua feição. É por isso que por mais que um ser vivo que nós conhecemos, ele seja talvez feio fisicamente, como nós conhecemos aqui na Terra, de certa forma ele tem ali alguma coisa que nos chama a atenção. A gente vê bondade em seu rosto. A gente vê uma beleza espiritual ali. Exatamente por isso. Então, Elias lá atrás, junto com João Batista, e Caibar Schutter ainda vem confirmar ali no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, onde que ele vem falar que Elias, João Batista e Kardec é o mesmo espírito. Eu não estou querendo aqui trazer discussões sobre quem é reencarnação de quem. Mas se nós formos observar esses 3 espíritos, nós podemos observar esses 3 personagens, que ali é o mesmo espírito, a mesma firmeza, o mesmo missionário de Deus, trabalhando fielmente em suas leis e buscando trazer para a humanidade
todas as leis, todos os ensinamentos de Deus para todos nós que estamos aqui nessa escola bendita, para que possamos então assimilar todos esses ensinamentos. Por que precisamos da reencarnação? Tal qual nós precisamos em uma existência, por exemplo, das séries iniciais, das séries finais, do ensino médio, dos anos que passamos na faculdade, tudo de uma forma progressiva, nós precisamos de todas essas passagens para conseguir assimilar todos os conhecimentos terrenos. Nós também precisamos então das várias reencarnações para assimilar todas as leis de Deus e conseguir então encontrar a divindade que está latente em todos nós, para que nós consigamos encontrar a nossa identificação para com Deus. Nós precisamos passar por todos esses ensinamentos, nós precisamos passar por todos os continentes, por todas as línguas, por todos os ensinamentos terrenos e também espirituais, para que consigamos realmente estar no mundo sem ser do mundo. Porque nós começamos as nossas reencarnações sendo do mundo e buscando as coisas do mundo. Com o tempo nós vamos reconhecendo que não somos do mundo, que estamos no mundo para melhorar o mundo, para melhorar as coisas para todos os outros que estão ao nosso lado, para trabalhar, para estudar, para conseguirmos então essas nossas aptidões, ideias inatas, que vão seguir com o Espírito, e ele vai trabalhando então todas as virtudes, todas as riquezas que seguem com ele, que não enferrujam, que sempre numa próxima existência dá a partida de novo para que ele continue com toda a sua bagagem. E consequentemente então ele vai observando que o que ele traz consigo, o que ele precisa lembrar naquela existência, fica. O que não precisa, numa próxima existência então, ele lembrará e ele poderá dar continuidade em seus aprendizados. Então a reencarnação não é uma punição. Todos nós precisamos dela, assim como eu preciso do próximo ano lá na faculdade, porque vai me trazer novos ensinamentos e vai me tornar um bom profissional. Eu também preciso das reencarnações seguintes, para poder ir me transformando moralmente, e a partir dessas reencarnações eu vou domando as minhas más inclinações e vou cada vez mais me aproximando das leis de Deus. Então que nós entendamos com o tempo, se agora a gente está praguejando a reencarnação, como muitos dizem, eu não pedi para nascer, ou muitos dizem assim, eu não quero voltar, mas com o tempo vão reconhecer, eu quero uma nova oportunidade. Lá na espiritualidade, na erraticidade, vão dizer assim, me dá uma nova oportunidade, deixa eu voltar, deixa eu trabalhar com aquelas pessoas que no momento são meus desafetos, mas eu quero que eles me perdoem, eu quero que eles me aceitem, eu quero caminhar junto com eles. E eu também os perdoo a partir de tudo que fizemos uns para com os outros, porque nós somos muito ignorantes ainda, muitos apegados ainda, mas o desprendimento dos bens terrenos, ele acontece, e com o tempo nós vamos observar que tudo que está à nossa volta, materialmente falando, inclusive este corpo físico, é nada mais, nada menos que um instrumento, uma ferramenta que Deus me empresta para que eu possa, nessa escola bendita, ir superando-me cada vez mais e transformando-me cada vez mais e tornando esse clarão, que é o espírito imortal, cada vez mais claro, cada vez mais iluminado, cada vez mais azulado e cada vez mais angélico. Que beleza! Então, meus irmãos, aqui agora, nós todos, nutridos de confiança em Deus, de poder nascer de novo, que bom lembrar que cada vez que nós precisamos de nascer de novo, há uma porta aberta. A chamada reencarnação para todos nós é aquela oportunidade de nós trazermos um passado bem presente para melhorar o futuro. E isso começa agora, porque ao nascer simples e ignorantes, pela obra divina, Deus já criou uma medida para todos os homens. Mas essa medida faz parte da nossa matriz espiritual. Essa medida está conosco.
ela tem que ser medida por nós mesmos. Então toda ficha que nós trazemos de quando fomos criados pelo Pai Celestial está em nossas mãos. Essa ficha convém que nós prestamos muita atenção para recuar diante do egoísmo, da ambição, para ser o homem novo. Porque tantas oportunidades, o Militão Pacheco, eu não canso de falar, pergunta para nós, se nós queremos nascer de novo aqui na Terra, somente para enfeitar o cemitério com os nossos próprios ossos. E Eurípides Barçanufo também anuncia pelas mãos de Chico que nós temos que ser mais do que pó. Então servir e servir é o serviço nosso de cada dia, para que nós possamos então entrar em outro ventre de uma mãe e chegar aqui com a ajuda de dois pais, porque o Pai faz parte também. Além do Pai Celestial enviar a nossa ficha junto com o nosso coração, Ele acorda cada coração para cada situação que tem que ser reajustada. Bendita é a reencarnação, que nós ressurgimos outra vez, e essa outra vez, com certeza, com a oportunidade que temos nessa hora de pandemia, nós não devemos ter medo, devemos ter cuidado com as nuances dos nossos erros, porque tem umas nuances tão sutil em nós que a gente pensa que é do bem. Então que possamos nascer cada hora e cada minuto no sentido de colaborar com quem está ao nosso derredor, como o Alexandre falou, mas também crescendo em nós essa matriz, limpando. Se nós enxergarmos todos no maior crescimento espiritual que nós estamos tendo agora, que parece que a gente está enjaulado, né? Mas é muito pelo contrário, nós estamos tendo a liberdade de falar conosco mesmo, nessa parece que é solidão, mas não, nós não estamos sozinhos, porque a reencarnação prova para nós que tudo que nós fizermos agora para o próximo, nós estamos libertando de nós mesmos para receber do Pai aquilo que é prover para o nosso crescimento. Muito bom. Que nós não nos maravilhemos tanto. Simplesmente vamos no nosso dia a dia buscar dar o nosso melhor, buscar reconhecer que todos nós somos alunos. Na época, Nicodemos então fica tão assustado e diz assim: mas como que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Que nós não nos preocupemos com isso, porque Deus está cuidando de tudo o que nós precisamos. Basta que nós nos atentemos ao dia de hoje, às ações que podemos fazer hoje para com o nosso semelhante. Porque cada ação que se aproxima das leis de Deus vai fazer com que nós também nos aproximemos mais da evolução espiritual tão almejada, da superação das nossas dificuldades, das misérias pelas quais passamos, porque a partir do momento que começamos a nossa trajetória, começamos a ser obreiros. Inicialmente, não somos bons obreiros, somos preguiçosos, mas com o tempo nós vamos observando que queremos trabalhar cada vez mais na vinha do Senhor. Queremos auxiliar cada vez mais, queremos cada vez mais oportunidades para estarmos neste meio e podermos contribuir. Então, que todos os dias nós possamos elevar a nossa fé em Deus, deixar tudo em suas mãos, mas não esquecendo de trabalhar no dia a dia, de buscar bater a porta, porque ela vai se abrir, de buscar se ajudar, porque os céus também nos ajudarão. Que bom, Alexandre. Podemos passar para nossa continuidade hoje é do Vinha de Luz, pelo Chico e Emmanuel, a leitura 112, chamada Ciência e Temperança. E a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. Então veja que sequência, né? Então é Pedro falando. Vem Emmanuel pelas mãos de Chico explicando para nós. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e ali. Semelhantes expositores do saber nada mais realiza que a perturbação.
Olha como nós temos que ter cuidado com um trabalhozinho desse, essa pequenininha tarefa de impor os nossos conhecimentos que são rasos demais ainda. Então, o que nós estamos fazendo aqui é doando uma fraçãozinha para que todos continuem, né, fazendo como nós, ou melhor do que nós, para atuar no total que precisamos completar as nossas almas tão ainda fastiosas de sofrimento. Olha aqui que beleza. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Olha o que nós estamos passando. Tudo isso. Essas três facetas aqui, política, filosofia e religião, todas estão em conflitos. Por quê? Nós queremos um pedestal. E esse pedestal vai nos derrubar sempre. Nós queremos ter igualdade dentro do Evangelho de Nosso Senhor, né? Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperância daqueles que aprenderam alguma coisa. Olha, e alguma coisa que nós estamos aprendendo é um diminuto saber dentro daquilo que nós temos que aprender ainda, né? Não esqueçamos toda a ciência, desde o recanto mais humilde e mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço da higiene precisa temperança, a fim de que sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. Essa da vassoura é sensacional. A gente vê tanta gente fazendo limpeza, mas se a cabeça dele estiver aflita, ele coloca a vassoura depois do serviço em qualquer lugar. Ele não está preocupado com o outro que está ao seu derredor. Essa da vassoura é sensacional. Essa vassoura é para quê? Ajuntar a sujeira que nós mesmos fizemos, né? Colocar no seu devido lugar, mas também dar valor a essa vassoura, porque ela tornará a nos servir. Olha que maravilha, né? O Chico é sensacional. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se à paciência. Como a paciência, para bem demonstrar, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Então, ajuntando tudo isso, essas atitudes benfazejas, que é o próprio Evangelho bem vivido, com certeza nós estaremos garantidos para o dia de amanhã. É o que nós esperamos. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Então, nós sabemos que nós somos intermediários. Tem aqueles que sabem mais do que nós, outros que sabem menos, e nós estamos intermediários. Mas mesmo estando intermediário, estamos também na luta. Então, essa luta tem que ser constante. Ver com as lentes da compreensão todo irmão que está na fileira da evolução, que somos todos nós, né? Saber não é tudo, é necessário fazer. Olha que maravilha. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade imprescindíveis ao êxito, nem desenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Então, tudo, gente, está ao derredor do amor. Esse amor que precisa nascer em nós a cada dia, e cada fração que nós libertarmos de nós doando amor, nós estamos mais em contato com a fonte do amor, que é o Pai. Virá para nós em abundância, mas quanto mais dermos, mais liberto a gente está dos bens materiais, que nós vamos começar a dar valor na vida espiritual, usando a vida material, que é a proposta de Deus, que é nascer de novo, né? Para complementar o espírito na sábia e divina lei, que é crescer sempre, morrer sempre, mas nascer sempre. Não nos exaltemos, porque seremos humilhados, mas vamos buscar ser humildes,
porque então a espiritualidade virá e nos exaltará, fazendo com que consigamos alcançar a paciência necessária para as nossas caminhadas, gerando então aquela temperança que vai fazer com que consigamos, nessa calmaria, raciocinar melhor, pensar melhor e, consequentemente, encontrando as soluções para os nossos problemas cotidianos, e aí então virá a fraternidade, a piedade de uma forma tão fácil em nossos corações, porque nós estamos de portas abertas, graças ao quê? A essa temperança que estamos buscando no dia a dia. Então por isso que nós precisamos desse elo com a espiritualidade, em nossas orações, nesses estudos, para que nós possamos estar sempre juntos. Estando sempre juntos, nós vamos caminhar em prol dessa evolução tão almejada, auxiliando uns aos outros como devemos de fato, como irmãos, com o entendimento de que é necessário buscar as ciências do mundo e principalmente as ciências de Deus. E nós não conseguimos, de uma forma como muitos fazem, na cólera, nas injúrias e nas violências. Não. Nós vamos conseguir sim, quando nós buscarmos a brandura, aquela passividade que o Cristo nos mostrou lá atrás. Porque é a estes que pertencem ao reino dos céus, a estes que têm brandura e mansividade em seus corações. Que bom. Podemos terminar? Podemos. Então, meus irmãos, desejando a todos uma boa estadia nessa semana, nós estamos aqui enviando ao nosso Pai Celestial a nossa gratidão, mas também a nossa serenidade, para que os espíritos amigos que tanto têm nos ajudado possam assegurar conosco a certeza que estamos caminhando com o Cristo. Se nós pedimos muito para o céu, esse céu que nos acode todos os dias, que fornece o sol, as estrelas e toda a temperança, que possamos então receber com gratidão, de sabermos que o Cristo está no leme e que nós vamos conseguir, com a avalanche de tantos problemas que estão conosco, nós vamos furar o bolo de tudo aquilo que nós precisamos enxergar com a lente do amor todos que estão à nossa frente. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais uma vez essa bendita oportunidade que temos aqui de poder estudar o Evangelho do Cristo, de buscar a todo custo seguir o nosso modelo e guia da humanidade, buscar entender que somos espíritos imortais, que precisamos estar aqui nessa casa terrena quantas vezes forem necessárias, que possamos então nos abraçar como irmãos de verdade, aceitar uns aos outros, perdoar uns aos outros, que a espiritualidade amiga que aqui está nos inspirando, que possa também guardar e auxiliar todos aqueles acamados, que estão hospitalizados, que estão nas ruas, e aqueles que ainda não compreenderam a necessidade de se espiritualizar, de buscar a religiosidade que transforma todos os corações terrenos, todos os corações filhos de Deus. Que assim seja. Um abraço a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Sempre. Né?